por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor Jesus. Vai direcionando, Senhor Deus, a cada um de acordo com a sua vontade e seu querer. Pai querido, Pai amado, eu determino vitória para o projeto, Senhor Jesus. Eu determino, Senhor, tudo que vem de ti, Senhor. Seja bênção, Pai querido, direcionado. É vitória, Senhor Jesus. Senhor Deus. Irmãos, graças te damos a todo momento, Senhor Deus, porque toda a honra, todo o que Pai querido, Senhor Deus. Vamos agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, varoinhas. Como estamos esperando, vamos lá. Deixa eu só mudar de ambiente para mim poder conseguir focar melhor, porque tá as meninas aqui na sala e eu não estou conseguindo ouvir direito. Deixa eu mudar só o ambiente aqui, vou lá para a varanda. Eu vou aumentar o meu aqui também para ver se tá todo mundo... Sofia, fica de olho no que criança aí, tá? E adivinha? Eu pensei que a gente já está no carro, aí daria para poder estar todo mundo em silêncio e daria tempo da gente... Sheilinha, se você tiver fone, é só você colocar seu fone e silenciar o seu aí você consegue escutar. Tá sem fone? Tá sem fone também? Deixei em casa. Poxa, ia ficar ótimo eu com fone. Vê com as meninas se não tem alguém para te prestar. Meu fone é daquele grotão. Entendi. Deixa eu pegar meus cadernos. Gente. Peraí, filha. Não. Agora você vai fazer um negócio aqui na igreja, tá? Pronto, meus amores. Escutar, gente? Sim. Tá bom. Perfeitamente. Eu falei o tema lá, né? O tema do nosso estudo de hoje é manancial ou cisterna, né? Onde temos matado a nossa sede. A diferença, né? Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? E não sei quantos nasceram no lar cristão aqui? Assim, eu conheci depois também. Mas, de certa forma... Cristão, Lília. A gente foi bem depois. Verdade. Você nasceu no lar cristão, irmã? Não. Bem, não. Então, todo mundo no mesmo barco, né? Eu ainda sou um pouquinho pior, porque eu cresci bastante para depois aceitar Jesus e conhecer Jesus de verdade. Não tive exemplo dos meus pais, porque geralmente os pais passam um legado, né? Para um filho, porque o filho vê ali o seu pai estudando a palavra, o filho vê o pai indo aos cultos, e a gente acaba levando nossos filhos e acaba cultivando aquilo de bom na vida deles, porque eles vão vendo ali a gente estudar a Bíblia, eles vão começando só de olhar o exemplo dos seus pais, eles vão conhecendo a Deus, de uma certa forma, que ele vai vendo o exemplo, nosso exemplo, na nossa vida, Deus na nossa vida, e vão acabar buscando. A pessoa que ela já vem que não vem de um lar cristão, é um pouco mais difícil, porque a gente tem que aprender com as nossas próprias experiências. Então, a gente acaba trilhando um caminho que é um pouco, não vou dizer que é impossível, né? É difícil, mas é um pouquinho mais tortuoso do que o lar cristão, né? O tema do nosso estudo é esse que eu falei, que se encontra lá em Jeremias 2, apenas o versículo 13. Porque a gente tem pouco tempo. Jeremias 12. Jeremias 2. Jeremias 2. O bom seria a gente ler tudo, mas não sei se tem tempo, mas é mais o versículo 13. Todo mundo sabe a história, o povo estava cativo, né? E Jeremias era um profeta do Senhor, e ele era uma época que era de apostasia. Eu acho que a apostasia daquele tempo é tão forte quanto o tempo de hoje. Por quê? Porque o povo era povo de Deus, assim como nós somos povo de Deus, só que eles estavam distante de Deus, mesmo sendo povo de Deus. Eu acredito assim, tá? Se os irmãos que são mais estudiosas aí entendem mais do que eu, podem falar a hora que quiser. Mas eu acredito que a mesma apostasia daquele tempo é a apostasia do tempo de hoje. Por quê? As pessoas estão dentro da igreja e não tem Deus de verdade.
elas não servem a um Deus de verdade. Elas querem as bênçãos, eles querem viver ali os milagres do Senhor, só que não buscam o Senhor de verdade. Não buscam o Senhor do jeito que ele merece ser buscado. Verdade. É a mesma coisa daquele povo que estava cativo. O povo estava cativo, eles viram sinais, maravilhas, Deus falava aos corações naquela época, falava através dos profetas, eles tinham vivido tudo aquilo, mas eles estavam diante de Deus sacrificando a muitas outras coisas, a muitos outros deuses que não era o Deus de verdade. A mesma coisa acontece com hoje. Hoje a gente sacrifica tanto o nosso tempo, tanto a nossa vida a algumas coisas, que a gente acaba se afastando de Deus de alguma certa forma. Eu tiro por mim. Eu sempre que eu vou fazer uma palavra, eu vou dar uma palavra ou algum estudo, eu estudo bastante, porque antes de eu falar alguma coisa, Deus já falou comigo. Então eu me coloco no lugar. Então eu sei o tempo que eu gasto em uma rede social, eu sei o tempo que eu gasto fazendo qualquer outra coisa que eu poderia estar buscando o Senhor e não estou. Eu tenho focado muito em mim nisso. E Deus tem me respondido algumas coisas, igual a palavra. Eu não tinha dom para nada, né? E um dia eu cheguei para o Senhor e falei: Deus, eu quero fazer algo para ti. Eu quero alcançar outras vidas, eu quero ler a tua palavra, eu quero entender, eu quero falar, eu quero que as pessoas sejam tocadas com aquilo que eu falar, porque é o Senhor que está me usando. E Deus foi me dando. E Deus tem me dado, entendeu? Mas vamos ler lá em Jeremias 2:13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A Bíblia fala que 2 males fez o povo naquela época. Deixaram o Senhor de lado e já não se abasteciam mais da água viva. A gente sabe, todo mundo entende o que é uma cisterna e todo mundo entende o que é um manancial. O manancial é aquilo que flui, a água nova, água limpa, que vai fluindo, que não é uma água que é potável, é uma água que não traz doença. E já uma cisterna é aquilo que fica ali, a água, se não tiver tratamento, ela até fede. Ela fica fédida. Principalmente aqui onde a gente mora, no Rio do Ouro. Não sei se a Lilian lá é assim, acho que acredito que não, ela é da SEDAI lá. A gente aqui que é do Rio do Ouro, a água vem da nascente, se você pegar a água e botar ela, armazenar ela em qualquer canto, ela fica com um cheiro horrível. Ela vai apodrecendo. Então as pessoas já não se abasteciam mais da fonte de água viva. Nesses dias que Deus liberou esta palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada. E o povo dependia dos mananciais para sobreviver. Contudo, tanto pela falta do manancial, que não eram encontrados em nenhum lugar, era difícil a pessoa ter um manancial naquela época. E, às vezes a pessoa caminhava dias e dias para buscar aquela água limpa, aquela água fresca. E por conta do comodismo, o povo ia cavando cisterna. Cisterna é essa que não seguravam as águas. Se você for ler o texto, depois é bom a gente ler o texto de Jeremias 2 para quem não conhece. Mas eles já não cavavam, já não tinham mais aquela água fresca, porque eles cavavam, eles queriam usar da água, só que eles queriam ter lá no seu comodismo. Eles queriam ter a água ali rapidinho, mesmo que a água não fosse boa nem potável. E a água aqui, ela é semelhante ao Espírito Santo do Senhor. É a presença de Deus nas nossas vidas que é representada essa água. Eles já não buscavam mais essa presença. Pelo comodismo, não precisavam buscar mais água todos os dias. E as pessoas passaram a usar as cisternas. As cisternas eram um reservatório de água das chuvas. E era muito prática. Uma vez que, pelo fato de armazenar água, ela evitava o esforço, como eu falei, da caminhada diária direto à fonte. Temos muitos exemplos bíblicos, que eu vou dar agora, das pessoas indo a poços diretamente na fonte. O encontro de Jacó e Raquel foi na fonte.
né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana, que também foi na fonte, né? E essa é uma realidade muito comum de todos os povos da antiguidade, cavar poços. Razão pela qual Deus escolheu juntamente essa figura para ilustrar a vida espiritual, a nossa vida espiritual, que o povo tanto necessita de ouvir e entender. Tá muito barulho, parece que é a Sheila, né? O barulho da Sheila lá. Qualquer um sabe a diferença da água proveniente da fonte, como eu falei antes, e a água que é uma cisterna. Que ela foi, mas o enfoque dado por Deus nesse contexto todo é que a qualidade da água, como eu falei antes, e sim do fato espiritualmente falando. No paralelo estabelecido por Deus, as cisternas não funcionam, gente. Armazenar não funciona. Não adianta. Não adianta você armazenar aquilo que Deus te deu. Ele tem que emanar, ele tem que fluir. Não adianta ficar juntando. É bem claro também, é a mesma coisa da gente, eu não sei se vai ser eu escrevi aqui, mas é como a gente buscar o Senhor. A gente busca o Senhor, tem pessoas que têm vivido só de cultos. Não estou falando que o culto é ruim, entendam bem. O culto é bom, você vai lá, mas tem pessoas que têm ido no domingo se abastecer para a semana toda. Quando, na verdade, quando você se abastece, você vai no culto de domingo para se abastecer para a semana toda, você está usando da cisterna. Porque a gente precisa ir todo dia à fonte. E onde fica a fonte todo dia? Palavra. Tem que todo dia buscar um pouquinho. Eu não sei se todas fazem devocionais, mas Deus está querendo muito isso da gente. É a mesma coisa dos milagres. Eu vou pregar no dia 17, vou dar uma palavra, e eu estava estudando muito sobre Ezequiel, não, Isaías 43, que diz que Deus fará algo novo. Tem pessoas que vivem de milagres antigos, que Deus fez, Deus foi fazer, e Deus... Só que a gente tem que entender que Deus ainda faz algo novo todo dia. Glória. A gente não pode viver, então não tem mais como viver de milagres antigos. A gente tem que buscar se renovar na fonte para a gente poder viver novos milagres, viver o novo de Deus. Quem vai lá, o novo gente? de Deus só vai acontecer quando a gente é renovado espiritualmente. A gente é abastecido. Porque a pessoa pode ter o estudo que for, ela ter teologia, fazer na melhor faculdade, tudo. Se ela não emanar o que Deus está dando para ela, não adiantou ela ter todo o estudo. Verdade. Mas vamos continuar aqui. O Senhor chamou de rota as sistemas que o povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam armazenar água. Estudo. A diferença entre beber da fonte e de beber de um reservatório. Portanto, nessa comparação que o Senhor faz, a conclusão é uma só. Quem bebe da fonte tem água, ao passo que querem tentar fazer o uso de reservatório ficam sem ela. Deus tem ali a água emanando todo dia na fonte. Enquanto quem espera para ser abastecido só no domingo, como eu falei, ele se esgota. E ele não consegue, muitas das vezes, chegar até o próximo domingo. Porque a água foi acabando no decorrer da semana. Muitos de nós achamos que é possível driblar. E a princípio da busca diária. E tentamos encher os nossos reservatórios, como eu falei, nos cultos de algumas vezes na semana também. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leem a Bíblia e acham que frequentando o culto é o suficiente para mantê-las abastecidas. Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Não adianta, se você não voltar aí ao monte, voltar a se sacrificar, voltar a adorar, separar o tempo. Eu sei que é difícil, gente, eu vivo uma correria tremenda.
Hoje mesmo meu marido estava falando para mim, falou, Érica, não sei onde você vai parar com a correria. Eu falei, meu filho, eu vou parar no céu. No céu eu vou parar. Então, minha correria é direto. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo ir ao culto. Se eu não separar um tempo, eu não consigo estudar a palavra. Se eu não separar um tempo, eu não consigo nem orar, porque é correria total. Às vezes vai dormir 11 horas da noite, quando dá 11 horas da noite tem que acordar 3 horas da manhã para orar, e 3 horas da manhã tem que acordar 6 horas da manhã para trabalhar, e trabalhar. E se você não conseguir, se você não tiver tempo para orar, se você estivesse trabalhando, você ia ter que trabalhar. E muitas das vezes a gente não liga para isso. É verdade. A gente não faz essa analogia, porque se você tem que ir para o hospital, você vai estar no horário certo. Se você vai trabalhar, você vai no horário certo. Mas para orar não consegue. Subir ao monte, muito menos. É verdade. Separar um tempo, mas eu não posso, minha vida é uma correria, eu tenho filho pequeno, eu tenho filho grande, eu tenho marido para cuidar, e fica difícil com isso tudo. Eu falei contigo para pegar o carro agora em cima da hora. Fica difícil, porque preferimos, muitas das vezes, encher a nossa cisterna, em vez de irmos diretamente à fonte. Talvez por mero comodismo, como eu falei, é comodismo, mas o fato de termos falhado numa área vital do nosso relacionamento com o Pai, porque o relacionamento com o Pai Celeste, ele só acontece quando é você e Deus, não é você e o pastor, não é você e o culto. O culto vai acontecer, a gente vai até... Só um minutinho, Érica. Sheila, não tá dando pra gente escutar a Érica por causa do barulho da Kombi. Vou tentar aqui apagar, aqui tirar. Não, Sheila, só silencia. Isso. Então, muitas das vezes, a gente não vai ao Pai diretamente e a gente acaba no comodismo, como eu falei. Antes da Lília entrar, a gente tem tempo para tudo, irmã Lília. A gente tem tempo para... Se a gente tem trabalho, a gente vai no trabalho certo. A internet caiu. Ai, eu voltei de novo. Então, a gente vai no horário para o trabalho, a gente vai para o horário no médico, a gente vai para o horário no certinho, mas o culto a gente não consegue. Ninguém sobrevive de estoque, gente, de vida espiritual. Ninguém sobrevive de milagre do outro. Chega um tempo que a gente precisa ir à fonte buscar nosso próprio milagre. E não é um milagre antigo, que a gente sabe que Deus fez, mas que Ele ainda pode fazer. Chegou o tempo de apostasia nas igrejas, que a pessoa já não vive mais os milagres hoje. Antigamente a gente via as igrejas, se a pessoa entrasse endemoniado, as pessoas caíam. Hoje em dia a gente ainda não vê mais isso nas igrejas. A gente não vê o inimigo se manifestando, são pouquíssimos lugares que a gente vê o inimigo se manifestando. Por de tanta apostasia que está dentro das igrejas, que ele já nem mais faz diferença hoje em dia nas igrejas. Erramos em não buscar a renovação diária para a nossa vida. A cada dia tem um livro que é de um rapaz que é Smith alguma coisa, que fala assim, se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação. Creio que essa é uma área importantíssima a ser consertada na vida do cristão, na nossa vida. Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que nosso relacionamento diário com Ele. Na nossa busca diária por Ele. Essa ideia de beber junto à fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. Ele vai falar de água em todo o tempo para você beber da água da vida. E não é simplesmente somente para o novo cristão, não, o novo convertido, não. É para a gente ser renovado todo dia. O avivamento acontece quando a gente quer ser avivado. É verdade. Todos os avivamentos da história aconteceram quando alguém resolveu que queria mudar. Alguém que resolveu, eu preciso orar mais. Alguém resolveu, eu vou orar mais. Assim aconteceu o avivamento nas igrejas. Assim aconteceu. Ora, no último dia, aqui respondeu Jesus. Aí vou falar alguns versículos. Lá em João 4, 10,
13, 14, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu terias pedido a ele que lhe houvesse dado água viva. Explicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A água tem que jorrar em nós, para a gente acessar outras pessoas. Lá em Ora, o último grande dia, ó, em João também 7, 37 e 38 diz assim: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Gente, é correr rios em nós. Não é só para gente, é para acessar outras pessoas, é para manar da gente para outras pessoas, é para alcançar mais pessoas. Em Apocalipse 7, 17 também fala: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas vivas. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. É o fluir de Deus que tira a lágrima, é o fluir dessa água que cura doenças, é o fluir dessa água que alcança outras vidas. É só no fluir. Também lá em Apocalipse 22, 17, Apocalipse 22, 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Gente, a fonte não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também exprime a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos a água e que podemos dar preferência à água fresca. Decida hoje mesmo investir em seu relacionamento diário com Deus e faz dizer a sua fonte de águas vivas. Não se deixe levar pelo desejo de cavar. Ai, gente, quantas vezes a gente se deixa levar pelo desejo de cavar fontes? E a gente escutar, ir no culto, e depois no outro dia a gente achar que já está abastecido. É o milagre do outro, que a gente fica vibrando pelo milagre do outro. A gente tem que vibrar até em cima, a gente tem que viver seus próprios milagres. Verdade. A gente tem que buscar ser cheios para viver os nossos milagres. E para a gente fluir, porque a gente também não vai ter cisterna para encher-nos e deixar para a gente. Que a gente precisa fluir para alcançar outras pessoas, mesmo que seja aqueles que já estão, porque dentro da igreja, sentado do nosso lado, muitas das vezes tem gente que está com sede e não sabe nem por onde começar a se saciar. Então, chega ao ponto crucial da busca ao Senhor, onde nada mais importa. A gente tem que buscar tanto a Deus, onde que nada mais importe. Só o que importa é a gente buscar o Senhor. Envolve tanto a intensidade como a frequência. Frequência hoje é uma coisa complicada, é o que eu falei lá no começo. É uma coisa que a gente começa e depois a gente esquece, igual a tia Sheilinha aí que deu mole. A gente esquece. É uma coisa que a gente fala, coloca no coração, que a gente sai de lá, olha, não, essa semana eu vou fazer o propósito, eu vou entrar no propósito com Deus, mas no primeiro vento a gente, olha, não vou mais não, Deus sabe todas as coisas, Deus é misericordioso, sabe da minha vida, mas Deus está falando para nós três aqui, só tem nós três. Volte a buscar com intensidade. Volte a buscar com intensidade, que é através da minha, da sua, da Lilian, que Deus vai fazer os milagres, transbordar na vida do outro.
Quando o Novo Testamento relata a maneira pela qual a igreja reagiu à visitação do Espírito Santo em seus dias, ela destaca o aspecto da relação diária com o Senhor, lá em Atos. Atos, diariamente, perseveravam unânimes no templo, né? Em Atos 2, 46, 47. Eles perseveravam unânimes no partir do pão, de casa em casa, tomaram suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Na nossa escola dominical, a gente está estudando sobre Atos. Amanhã é o último capítulo de Atos, estudando com meus jovens e adolescentes. E a gente vê a manifestação na igreja primitiva. Mas quanta intensidade a igreja primitiva tinha de buscar o Senhor para viver realmente os milagres. Gente, era incrível. Eles não paravam, não cessavam um minuto. Eles buscavam, eles estavam sempre orando uns pelos outros. E quando um ia fazer algo, os outros ficavam orando naquele foco, naquele propósito. Por isso eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso, quando se fala, a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque eles estavam buscando constantemente ao Senhor. Era em todo o tempo. Se eles iam fazer alguma coisa, eles estavam orando. Se estavam presos, eles estavam orando. Se viviam tempestade, eles estavam orando e buscando o Senhor para ser cheio todos os dias. Todos os dias. E lá em Atos 5 também, 42, Atos 5, 42. Diz assim, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Gente, eles não paravam nem um minuto. Eles não paravam. Onde eles iam, eles estavam falando do amor de Jesus, pregando as boas novas, pregando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, e o poder se manifestava. Coisas que a gente não vê os milagres hoje, nas igrejas de hoje, porque o povo não busca como eles buscavam. Eles apanhavam, eram expulsos da cidade, eram jogados para fora e depois eles voltavam de novo, faziam a mesma coisa e eram expulsos, ia para outra cidade, ia plantando igreja e naquela igreja ia embora. Quando a igreja dava trabalho, eles voltavam de novo, continuavam e não desistiam. Eu falo por mim. Gente, na primeira chicotada talvez eu desistisse. Infelizmente. Porque acontece com a gente, na primeira vez que alguém fala, eu nunca tive esse tipo de problema na igreja. Eu tive agora há pouco tempo, nunca falaram de mim, porque eu também não sou muito eu sou muito de chegar, fazer o que eu tenho que fazer e voltar para casa. E acabou que teve um boato que rolou com o meu nome dentro da igreja. E só 2 pessoas estavam comentando e alguém veio me falar. Gente, eu fiquei tão mal. Mas tão mal, que nunca tinha acontecido isso comigo, tão mal, que eu falei pro meu pastor assim, eu falei, pastor, eu não quero mais ser diaconisa, não. Foi antes da minha consagração. Eu falei, eu acho que o senhor escolheu errado, tá vendo, as pessoas ainda falam de mim, falam do meu passado, e eu não sou a pessoa, a melhor pessoa para ser, eu acho que tem outras pessoas que podem ser no meu lugar. E o meu pastor virou para mim e falou assim, Érica, teu nome não foi eu que escolhi. Quem escolheu o seu nome foi Deus. Ele sabia que eu ia falar, que ia fazer, que ia acontecer. Gente, mas eu ainda, mesmo assim, com o meu pastor falando tudo isso, tentando me levantar, eu ainda fiquei muito mal. E quando eu fui na quarta-feira, eu peguei e fui no culto. E eu falei, hoje eu vou. Mas sabe o que quando você vai, que você sai da sua casa e fala, tá indo empurrada, e tá indo arrastada? Nesse dia eu fui. Escutei o culto todo. Quando eu fui sair do culto, uma irmãzinha veio por trás de mim, me abraçou, por trás. Ela me abraçou por trás, literalmente. Mas ela me apertou tanto, e tanto, mas tanto, que eu senti Deus me abraçando. Eu senti Deus me abraçando. Aí eu falei pra irmãzinha assim, irmã, ela não falou nada, ela só chorava e me abraçava, ela saía.
Aí quando eu vim embora, eu falei, Deus, muito obrigado, porque aqui é meu lugar, mesmo que falem, que façam, quando a gente tem um propósito, se Deus te plantou em algum lugar, é porque você tem propósito naquele lugar. Glória a Deus. A gente não entende o propósito, mas Deus tem um propósito para você naquele lugar. É tempo de voltarmos a essa dimensão de vida cristã. É tempo de voltarmos a essa vida ministerial, de busca todos os dias, de monte, todos os dias de oração, de palavra, de reservar um tempo para Deus falar contigo. Essa é a hora de sermos avivados. Como a gente está aqui hoje, a gente está buscando por mais de Deus hoje. Não dá para continuar fingindo que está cheio, quando na verdade a gente precisa ir beber daquela água para ser cheio. Não dá para a gente beber mais de uma água que não é pura. Não dá para você a gente só ficar no domingo, na quarta, na quinta e no culto. Chegou a hora, não adianta mais a gente falar, Senhor, não estou tendo o resultado que eu queria, que eu já falei isso também. Deus, eu não estou vendo o resultado que eu queria, o resultado que eu quero. Como teremos o resultado se não estamos nos enchendo na fonte certa, na fonte que emana? E outra coisa que eu quero deixar para as irmãs, já não é hora mais de reter nada. É hora de fluir. É hora de você se encher para fluir em para outras pessoas. É hora da gente levar o que Deus nos deu, de que Deus nos encheu. Amém? Glória, Jesus. Ai, gente. É aquilo que foi falado no outro estudo, né? Ele é pai, né, Lilian? E o pai sabe como chamar a atenção do filho, né? E hoje, assim, está chamando a nossa atenção para ele, a cada dia atenção. O foco é Cristo. Engraçado, interessante, né, que a Érica falando isso aí, e folheando, né, no livro de Atos, e eu abri aqui agora aqui no livro de Atos 6, e ela falando isso tudo, eu falei, Jesus, é mesmo, a gente tem que estar cheio. E aqui na minha Bíblia está falando assim, o pré-requisito mais importante para qualquer tipo de serviço cristão é estar cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Aí está apontando para Estevão, que no capítulo 6 de Atos, no versículo 3, ele vem a escolha, né? Aí fala assim, escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. E assim, a Érica falando sobre cargo eclesiástico, sobre obra, sobre serviço, prestar serviço dentro da casa do Senhor. E até para prestar serviço dentro da casa do Senhor, a gente tem que estar se abastecendo na fonte, né, Érica? Porque aqui, escolhei varões, aqui no caso, de boa reputação e cheio do Espírito Santo e sabedoria, cheio da presença do Senhor. Se não tivesse abastecendo em fontes, né? Como que vai ser cheio do Espírito Santo? Muito forte essa palavra, Érica, que Deus te deu esse estudo, porque quando ele fala sobre... Está tendo retorno aí, Chico. Sobre cisterna rota, é aquela cisterna que ela estava quebrada, rachada, né? E não supria, não compotava, né? Aquelas águas, então ela estava rachada, então esvaziava. Ou seja, era um serviço, vamos dizer assim, até de tolo. Se eles não consertavam e continuavam querendo se abastecer daquilo ali, aquela cisterna rota, olha só o trabalho que muitos cristãos têm. Em vez de buscar na fonte todo dia, fica aquela cisterna rachada que pega um pouquinho aqui no domingo, antes do próximo domingo ela está rota, ela está rachada, aí vai se gastando. Aí se ele é crente domingueiro, aí no próximo domingo, se faltar, vai ficar sem abastecimento, porque a cisterna é rota. Então, assim, é muito forte essa palavra, porque Deus está chamando a minha atenção, a nossa atenção,
para a gente buscar fonte, água fresquinha. Mas não é gostoso quando a gente está com muita sede? Aí a gente bebe aquela água fresquinha, potável, sem gosto de cloro, sem cheiro, aquela H2O bem maravilhosa. Que não tem cheiro, é inodor, tudo, é transparente, não tem cor, não tem cheiro, não tem... É dessa forma, só que comparando até com a cisterna, que é a fonte de água, que é Cristo, ele transmite cheiro, transmite cor, que é vida, ele transmite tudo de bom para a nossa vida. Então, assim, que palavra, Érica, assim, que Deus te deu, sabe? É alimento, eu tô falando, é alimento para minha alma hoje. Minha alma eu tava com sede a semana toda, quando eu perguntei o tema, e você falou, eita, Jesus é forte demais. E hoje, nessa correria, gente, eu atravessei a Macedônia, eu falei, eu tenho que chegar... Gente, cheguei aqui 5 horas em ponto, eu vim andando, 3 bicicletas, tudo quebrado, e eu fui andando longe para poder cultuar o Senhor na casa de uma irmã, né, que pediu um culto de ação de graça, e não tinha ninguém, e aí ela conseguiu 5 para poder cultuar junto com ela, e foi bênção, foi uma hora. Mas é interessante, irmã Lília, tudo que você falou, que você viveu hoje, que você correu para lá, assim as pessoas iam atrás da água. Às vezes a pessoa ia até a fonte, andava quilômetros e mais quilômetros para poder conseguir chegar até a fonte de água viva. Aquela fonte de água limpa. É assim que Deus quer a gente. A gente não quer... Chegou o tempo, está chegando o tempo, que não adianta mais ficar em casa esperando o culto de domingo. Não adianta mais ficar em casa esperando o culto de quarta. Deus está querendo que a gente vá fazer isso aí, igual você fez. Saiu dali, correu para lá e foi lá, pegou a água e levou para a irmã, que eu tenho certeza que você se encheu, e foi lá desaguar lá na casa da irmã e já voltou para se abastecer de novo e para entregar daqui a pouco o que Deus te mandar de novo. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer que a gente seja cristão, que a gente esteja emanando ali o tempo todo água viva. Porque as pessoas, quando entendem de fonte das águas e águas vivas, que é só pra gente, é só pra nossa salvação. Não, salvação, não tá falando só de salvação, tá falando de você se abastecer. Érica, desceu fresco você falando de água viva. Ó, meninas, esse estudo tá muito forte. Olha, você falando de água viva, é água que não fica parada, é água que flui a todo tempo. E você falou assim, foi lá, se abasteceu. Não, foi lá, deixou lá, e agora está aqui se abastecendo, é assim, é correndo, é fluindo e correndo, fluindo e correndo. É assim a presença de Deus, a gente tem que buscar. E é engraçado, quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem, quanto mais conhecer a palavra, igual assim, essa palavra, eu acredito que nem muitos leram já essa palavra, ou se leu, passou tão assim despercebido, que quando o Senhor nos atentou agora por esse estudo através da Érica, né, tocou no coração dela por esse estudo, a gente se atentou de uma forma especial e estamos nos enchendo nessa tarde. Verdade. E está sendo maravilhoso. É muito interessante o Jeremias 2, quem puder depois ler direitinho, porque ele vai falar de tudo de tudo para os nossos dias de hoje. Porque tem profecia que Jeremias ou Isaías falou que se cumpriu, mas que muitas das coisas aqui é para a gente hoje, para a gente que a gente está vivendo hoje. Chega de ficar cavando cisterna, onde você pode beber água fresca, e você está lá tateando, e podendo ir direto no lugar certo, que vai te encher. E outra coisa... eu falo sempre aqui em casa que a gente sabe, eu falei até no meu pastor esses dias, eu falei, a gente sabe que o cabeça da casa é o homem, a gente sabe, só que quem é o cabeça espiritual na sua casa? Chegou o tempo de começar a emanar água no cabeça espiritual da casa, o cabeça tem que estar cheio. Eita, agora. O líder espiritual da casa precisa estar cheio, porque senão tudo desanda. Tudo desanda. É muito interessante, irmãos. Muito interessante mesmo essa passagem. Depois todo mundo lê, porque ele vai falar, não vai falar só do povo daquele tempo, não. Ele vai falar para os dias de hoje. Porque, como eu li o 13, meu povo fez 2 maldades. Uma me deixou e outra querendo beber da água que não é limpa. Bebendo da água que não é limpa. Me deixaram. Deus não quer um relacionamento só de quarta e domingo. É isso que eu quero que as irmãs entendam. Deus quer que você se abasteça todo dia.
todo dia, a cada dia mais. Eita, Jesus. Amém, irmão? A Jaque quer falar, Jaque, Deus está dando a Vai, Jaque, pode falar. Ó, eu tô só assim, ó, de mansinho, bem delicadamente, só assim, ó. É um puxão de orelha, assim, mas com muito amor, sabe? Muito carinho. Recebi muito, meu Deus, você não imagina quanto. Mas é isso aí. Amém. A questão não é nem que seja puxão de orelha, é correção. Deus ama a gente, então ele corrige a quem ele ama, né? Peguei pelo final, jeito. mas já deu para entender mais ou menos. É desse jeito aí. Irmãs, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu não sou muito de falar, a Sheila que me conhece um pouquinho mais, até quando eu vou pregar, eu tento ser bem breve, para poder e também ser bem clara, com palavras claras, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente. E a lição de hoje é essa, que a gente possa beber direto da fonte e nos abastecer todo dia. Não guarda, não. Não tenta guardar, não. Não fica só para você, não. Emana aí o que Deus te deu. Se enche Sabe de o que eu novo. entendi, Érica? É Deus purinho na tua vida, terra. É purinho. A gente, às vezes, não entende quando o Senhor ele fala assim, aquilo que a gente aprende, adquire, o alimento que a gente se alimenta, a gente tem que emanar, a gente tem que, sabe, a gente tem que deixar fluir. É assim, seja uma palavra na devocional que a gente começar a ler, a gente tem que tomar esse estudo, a gente tomar o estudo em lição de vida, em comportamento, em atitude. Então, tudo que a gente está aprendendo hoje é o terceiro, né? É o terceiro estudo. Isso. Né? Então, assim, tudo que Deus tem falando hoje é o que a gente está aprendendo. Seja um versículo na sua devocional todo dia que você leu, você se abasteceu, você deixa o rio fluir, passa para alguém, nem que seja uma mensagem de WhatsApp, Deus tocou no coração, vou mandar para alguém, um bilhetinho, tá passando pela rua, bota lá na cartinha do correio um versículo, você vai estar evangelizando e vai deixar fluir o rio de água viva, não vai ficar parado, porque se parar, é como uma cisterna, né? Então, assim, eu aprendi, Deus me tocou agora no coração para passar isso para as irmãs. Seja qualquer palavrinha diária que Deus fluir dentro de você, passa em forma de vida para alguém, porque a palavra ela é vida. Se a gente pegar e começar a fazer isso como costumeiro, vai ter um momento que a gente vai querer aquilo como algo tão normal que vai fazer parte da gente mesmo. E é algo que eu acho que é isso que Deus requer. Às vezes a gente fica tanto dentro de igreja, e às vezes não entende que as coisas de Deus é tão simples, a gente que complica. Sim, ir para os cultos, se abastecer, mas se alimentar, a gente vai no culto, aquela palavra, que palavra maravilhosa. Chega em casa, dorme no outro dia, passa, mas não passa para outra pessoa aquilo que o Espírito Santo te contagiou. Então, assim, eu entendi assim, entendeu? Que a partir de hoje a gente vem fazer isso. É Deus falando comigo também, entende? Profunda esse estudo, essa palavra maravilhosa. E é interessante quando você falou sobre o... Pode falar, irmã. Não, fala você, vai. Pode falar. Não, pode falar que você pode esquecer, pode falar. Olha, parece até que ela me conhece, Lília. Olha que eu não falei nada, hein? Lília, depois eu te pego. De volta, né? O Senhor está nos chamando de volta. A chama do primeiro amor. Isso daí que a Lilian falou agora... eu costumava fazer muito, né, Lília? Mandava aquele áudio, aquela coisa assim para as pessoas, deixava Deus usar. E de um tempo para cá, eu paralisei. E o Senhor sempre tem falado comigo, me cobrando. E o culto, gente, culto doméstico. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Ele tem falado muito. Culto, faz um culto doméstico, reúne a família, faz. Mas a gente vai adiando. Outro dia a gente faz, e esse dia pode não chegar, né? O Senhor está nos despertando, o Senhor está nos alertando, e é isso. É igual foi falado aí, a gente vai para o culto, se abastece lá, mas chega em casa, aí acabou, a gente esquece, fica naquela mesmice, aquela coisa. E, assim, é muito bom. Pode deixar que eu vou colocar isso daí em prática, porque é de Deus mesmo. Vamos colocar, a gente tem que colocar isso em prática. No próximo estudo a gente vai perguntar aí, colocou em prática, deixou um versículo lá na correio, mandou mensagem para alguém.
Bom, Aí, bom. Emanando. E é engraçado que a Lília falou também sobre o Estevão, que foi lá os 7 escolhidos, né? E mais na frente ele vai falar assim, que Estevão vai fazer o discurso dele, lá em Salmos 6, o versículo 10, que diz assim: e não puderam resistir à sabedoria, ao qual o Espírito com que falava. Gente, as pessoas não podem. A gente tem que se abastecer, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para as pessoas não resistir, porque não somos nós falando, é o Espírito de Deus transbordando na sua vida. Verdade. Igual a irmã falou. Sim. Igual a irmã falou, que quando a gente vai ao culto, tem muitas das coisas, a gente, quando não chega na segunda-feira, a gente já nem lembra mais do que foi o tema da mensagem, ou em que lugar que o pastor pregou. Por quê? Porque a gente deixou a cisterna, a gente não fez. Foi só esvaziando, enquanto a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente tem ouvido falar e se abastecer e colocar e transmitir para as outras pessoas. É desse jeito. Amém? E a Érica estava falando do que acontecia lá atrás, né? De milagres, de tudo que acontecia. Aqui ainda em Atos 6, o versículo 8 fala assim: e Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não era só fé, era fé e poder. E como que ele buscava poder? Se abastecendo todos os dias nas... É isso aí. Todos os dias eles se juntavam para orar, eles se juntavam para ler a palavra, e naquela época eles não tinham coisa física igual a gente tem hoje, porque se você não lembra, você vai lá e lê novamente. Só que naquela época eles tinham que gravar na mente, porque muitas das vezes eles não tinham os rolos lá, né? Eles não tinham os rolos, então eles tinham que gravar tudo aquilo na mente, e eles iam recitando para as outras pessoas que estavam lá. Iam recitando para as pessoas lá, e as pessoas gravando. Eles iam, aquilo que eles já tinham dentro deles, eles iam botando para fora, iam falando com as outras pessoas. E assim o evangelho se espalhou e chegou até aqui a gente hoje. Desse jeito. Naquele tempo, não existia tantas distrações. Hoje em dia, o problema está sendo as distrações. Entendeu? A gente está se distraindo muito, com muita facilidade, muitas coisas. Quando, na verdade, a gente deveria usar essas coisas em prol do reino de Deus, né? É isso que a gente estava falando. Você tem que parar e analisar a sua vida e ver o tempo que você está gastando com tantas outras coisas. Deus não escolheu quem não está aqui. Eu sempre falo isso. Deus não escolheu. Deus escolheu quem está aqui. Quem precisava ouvir era quem estava aqui. Entendeu? Irmã, deixa eu perguntar um negócio à senhora. Como é que é o nome dela? Como é que é o seu nome? O meu? É. Jaqueline. Jaqueline, irmã Jaque. Irmã Jaque, seu marido é cristão? Sim. É o testemunho para os filhos, né? É aquilo que tem que fazer aí, que eu falei antes, o testemunho com os filhos, ler a Bíblia em casa, faz devocional próximo a eles, se tiver tempo, faz com eles, porque através da sua vida lá, da sua devocional diária, que eles vão ver o que tem em você, vão sentir o que tem em você. É isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sheila hoje está caladinha. Segunda parte. Peguei assim no começo, peguei no finalzinho. Eu vou lá ver lá no grupo. Sheila, o seu microfone. Tá me ouvindo, não? Não, é muito ruim, Sheila. Ah, tá. O microfone tá ruim. Tá bom. Não dá pra falar nada. Desliga o som aí, desliga o som aí. Desliga o seu som. Pode desligar o som? Amém, irmãos?
Amém, amém. Laure, foi bênção demais de tudo. Bênção, bênção. Eu quero é fonte. Todo dia, Jesus, água fresca. Amém. Vamos orar? Amém. Eu vou orar, tá? Amém. Senhor Deus, Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos livrado, Senhor. Mas queremos mais do teu poder, queremos mais do teu Espírito, Senhor. Queremos ir direto na fonte, beber água limpa e transbordar, ó Deus. Assim como foi lá no passado, Senhor. Queremos viver do novo teu. Queremos ver milagres novamente, Senhor. Queremos ver famílias restauradas. Queremos ver filhos na tua presença, Senhor. Queremos ser cheios do teu poder para que, ao chegarmos em um lugar, Senhor, o inimigo já parte em retirada, Senhor, porque somos luz, Senhor. Somos luz em meio a tanta escuridão, Senhor. Então, ó Pai, te pedimos, ó Deus, reveste tuas filhas, Senhor. Reveste tuas filhas do teu poder, Senhor. Queremos ser batizadas no teu Espírito a cada dia. Queremos ser renovadas a cada dia, Senhor. Queremos viver o teu novo. Queremos viver o avivamento onde congregamos, Senhor, mas também em nossos lares, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, visita os nossos lares. Visita a casa da irmã Lília, Senhor, seu marido, seus filhos, ó Deus. Continua abençoando, guardando, protegendo, Senhor. Também te peço pela vida da irmã Jaque, Senhor, abençoa ela, que ela e seu esposo venham caminhar juntos, ó Deus, para deixar um grande legado para essas crianças, Senhor. Ó Pai, que eles vejam nos seus pais, Senhor, como são os verdadeiros adoradores, como são, ó Deus, verdadeiros a cada instante, servos teus, ó Pai, e venham se espelhar, assim como os seus pais, a seguir os seus caminhos, Senhor. Toma as vidas da Keila em tuas mãos, o Nélio, as crianças, ó Deus. Abençoa a tua serva, Senhor, nessa viagem que ela vai. Fala ao coração dela, Senhor, que ela possa chegar nesse culto, ó Deus. Ela venha se encontrar fonte de água limpa, jorrando, Senhor, ser cheia, ó Pai, para trazer consigo essa água. Que tenha sede a cada dia e voltar na fonte, Senhor, para ser abastecida novamente, Senhor. Toma a irmã Laura em tuas mãos, que chegou atrasada, Senhor, mas o Senhor sabe o que ela passou, o Senhor sabe da correria da tua serva, abençoa a sua casa, guarda, protege, abençoa, Jesus, seus filhos também, ó Pai, e que em todos os relacionamentos aqui, Senhor, entre homem e mulher, que o Senhor venha estar presente, abençoando, protegendo, dando amor, carinho um para com o outro, Senhor, que eles sejam, Senhor, um do lado do outro, caminhando juntos, ó Pai, para fazer a tua obra, Senhor. Toma meu lar também em tuas mãos, abençoa a irmã Vanessa também, Senhor, onde quer que ela esteja, o Marquinho, as crianças, ó Pai, abençoa a tua serva, Senhor, e toma nossas vidas em tuas mãos, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, que eu te peço, derrama o teu Espírito sobre cada uma de nós, Pai, e aviva teu povo, em nome de Jesus, amém. 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 Gente, só me justificando, eu estava no ensaio do grupo das irmãs da igreja, então, por isso que eu cheguei A Joelma também, a Joelma apertou lá, só que mudou o horário, e ela teve que atender lá a igreja dela, aí não teve como também ela participar, mas ela falou que a próxima ela está junto. Mas a Jaque gravou, não gravou? Então, vai ser benção, coloca no grupo, que vai ser benção. Gente, tira uma selfie aí, uma fotinha aqui, uma fotinha, nossa. Vocês vão estar lá hoje? Oh, meu Deus.